na primeira colocação, beleza? Então, amanhã aqui na Globo assistiremos o GP da Bélgica e terminou o Globo Esporte no meu comando aqui pro Brasil inteiro. Então queria agradecer a todos vocês que assistiram a gente durante a Copa do Mundo inteira. Queria agradecer a minha equipe maravilhosa aqui que tomou frio, chuva, calor em tudo quanto é canto. Queria mandar um beijo gigantesco pro Escobar, tanto que eu fiz questão de usar o "E aí, gente boa" todos os dias aqui em homenagem a ele. Daqui a pouco ele tá de volta com a gente. Um beijo gigantesco, era sempre um sonho da minha vida trabalhar numa Copa do Mundo com a Mamãe Globo e foi maravilhoso mais uma vez. Aquele beijo e tamo junto. Jornal do Acre, primeira edição. Oferecimento: Fogás, gás do povo disponível. Consulte no app Fogás a revendas participantes. Consórcio Honda. Faça hoje mesmo e concorra a 10 Honda CG 160 Star. E Ultra Popular. Pede no delivery. Sábado, 18 de julho de 2026, JAC1 no ar, você confere agora os nossos principais destaques. Inclusive trazendo imagens ao vivo, bem do centro da nossa capital acreana, para te falar sobre o colapso no transporte público de Rio Branco. A Prefeitura informou que outros 20 ônibus eram esperados para chegar a Rio Branco até hoje, como parte das medidas para reforçar a frota. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que esses veículos já tenham chegado à capital. Enquanto isso, passageiros continuam enfrentando transtornos no transporte coletivo. Neste sábado, apenas 43 ônibus estão em circulação, já que a frota é reduzida nos fins de semana. Daqui a pouquinho a gente traz mais dessa movimentação ali no terminal urbano, que fica mais tranquila, já que hoje é sábado. E a gente fala também sobre estiagem na capital. Rio Acre segue em nível crítico e Defesa Civil mantém alerta por seca. Além de alterar a paisagem, o cenário exige monitoramento constante por parte da Defesa Civil, que acompanha diariamente a evolução das medições. Você vai ver que um problema comum em praças e mercados pode esconder riscos à saúde. A presença de pombos e o acúmulo de fezes podem favorecer a proliferação de fungos que causam a criptococose. Apesar da preocupação, a orientação é não eliminar os pombos. O principal cuidado é evitar alimentar essas aves em locais públicos e nunca realizar a limpeza das fezes de forma inadequada. E ainda no JAC1, quadro na cozinha, vamos aprender a preparar um pavê de açaí, uma sobremesa super regional da nossa Amazônia. Olha, tudo isso e muito mais é agora no seu Jornal do Acre, primeira edição. Vamos juntos? Onze horas e 38 minutos, seja muito bem-vindo ao seu Jornal do Acre, primeira edição. Neste sabadão, inclusive, você pode participar com a gente pelo 689-9211-2930, esse contato que aparece aqui no canto da sua TV. E também segue a gente nas redes sociais, Jornalismo Amazônica AC. O transporte coletivo de Rio Branco ainda está longe do cenário ideal. Após decisão da Justiça, parte dos ônibus apreendidos voltou a circular pela cidade, enquanto outros ainda aguardam vistoria. A gente traz informações ao vivo com a nossa repórter Amanda Oliveira, ela que já aparece no nosso telão e está lá no terminal urbano, vai trazer esse panorama para você de casa. Amanda, seja bem-vinda ao JAC1. Oi, Melícia, muito bom dia para você e para quem acompanha o JAC1 na manhã desse sábado. Nossa equipe está desde mais cedo aqui acompanhando um pouco dessa movimentação e conversando com a população também que depende do transporte público aqui da capital sobre essa situação, essa crise que acontece aqui na nossa região, viu, Melícia? Há passageiros que embarcam, desembarcam ao longo dessa manhã, muitas pessoas voltando do trabalho ou então indo trabalhar. A gente relembra aqui no JAC1 que dos 50 ônibus que foram apreendidos no dia 30 de junho, 28 voltaram a operar na tarde de ontem no transporte coletivo aqui da capital. Os demais devem passar por uma vistoria para retornar nos próximos dias, isso tudo por determinação judicial.
A redução da frota provocou superlotação, aumento no tempo de espera dos passageiros e chegou até a levar à suspensão das aulas de graduação da Universidade Federal do Acre. Essa semana, a Prefeitura também informou que outros 20 ônibus eram esperados para hoje, como parte das medidas para ampliar a frota. Mas até o momento a gente não teve uma confirmação oficial de que esses veículos já tenham chegado até aqui Rio Branco. Hoje, sábado, estão em operação 43 ônibus. Esse número é menor que o dos dias úteis porque a demanda de passageiros aos fins de semana também é reduzida. A nova empresa escolhida para operar no transporte público aqui de Rio Branco, segundo a Prefeitura, deve assumir o serviço somente a partir de setembro. Toda essa situação acontece enquanto o transporte coletivo passa por um processo de transição. A Prefeitura assinou no dia 7 de julho um contrato emergencial de 1 ano com a JTP Transportes, a empresa que vai assumir a operação do sistema. O prazo previsto para essa transição é de 90 dias, contando a partir da assinatura do contrato, já se passaram 11 dias. Então faltam 79 dias para o fim desse período de adaptação. Nesse intervalo, a Rico Transporte segue operando. A gente continua acompanhando, Melícia, os desdobramentos desse colapso no transporte público de Rio Branco e assim que tivermos novas informações sobre a chegada dos novos ônibus, ampliação da frota, a gente traz atualizações nos nossos telejornais. Melícia, é com você, daqui a pouquinho a gente retoma o nosso contato ao vivo. Obrigada, Amanda. Mais um caos, mais um episódio, né, de todo esse caos, uma novela que você enfrenta aí por conta do transporte público. E a gente vai seguir acompanhando, trazendo essas informações para você de casa. Inclusive, você também é fiscalizador. Você, principalmente, é o nosso fiscalizador. Manda para a gente como que está a situação dos ônibus aí na sua casa, no seu bairro. 689-9211-2930 e atualiza. E claro que segunda-feira a gente vai estar na rua também, observando como que está a circulação dos ônibus e como que está esse serviço sendo oferecido para você de casa. 11 horas e 42 minutos, na madrugada de hoje, agentes penitenciários apreenderam celulares e carregadores que haviam sido arremessados para dentro da unidade prisional Evaristo de Moraes, isso no interior do estado, em Sena Madureira. 2 pacotes foram encontrados pela equipe de plantão. Um caiu no pátio da garagem e o outro no pátio do bloco 2. Dentro dos volumes havia diversos aparelhos celulares e carregadores. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que agora vai investigar quem tentou colocar os equipamentos na unidade. 11h42, a gente vai trazer os principais destaques do portal G1. A gente começa falando sobre um grupo que foi condenado a mais de 220 anos de prisão, isso por assassinar 3 pessoas, aconteceu aqui no nosso estado. A Justiça condenou 4 homens a mais de 200 anos de prisão pelo homicídio dessas 3 pessoas. O crime aconteceu em abril de 2022, lá no Alto Acre, mais especificamente na cidade de Brasileia. Segundo a acusação, o crime ocorreu devido à disputa entre facções criminosas na fronteira. Os réus foram representados pela Defensoria Pública e eles foram condenados por homicídio qualificado e organização criminosa. O juiz determinou que eles não poderão recorrer da sentença em liberdade. E aqui você confere esse destaque completo, inclusive aqui tem Leia Mais, onde você confere outras notícias policiais através do portal de notícias G1 Acre. Vamos mudar o destaque e da mesma forma você confere a reportagem completa através do QR Code que está no canto da sua TV. Agora um assunto que é de interesse de todo mundo, gente, um assunto que a gente vem falando já aqui todos os anos, né, quando a gente fala de Acre. Com tarifa média de R$ 1.100, Acre é o 3º estado com passagem aérea mais cara do país. Infelizmente, hein? Uma super apuração do G1, que traz um estudo, inclusive, olha só, o Acre é o 3º, viu, quando a gente fala de todos os estados do Brasil. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Aviação no Anuário do Transporte Aéreo. O valor é quase o dobro da média nacional, que é de R$ 648. Aqui a gente tem o ranking das maiores tarifas médias do país. Em primeiro vem Roraima, depois Rondônia, vem Acre, Amazonas e Alagoas. E a gente vê aí a região norte, né? Presente, infelizmente, nesses dados. Aqui mais embaixo tem um gráfico mostrando essa variação da tarifa média na região. Esse
São de 2025, viu? Mas é um dado que reflete, né, o que a gente vive nesse ano de 2026 também, quando você precisa viajar, seja lazer ou até mesmo por um tratamento de saúde. E o G1, ele também fala sobre quais são os principais pontos, né, que podem influenciar nesse preço. A distância, que ajuda também a explicar, e além disso, outros fatores operacionais que você pode conferir na reportagem completa. 11h45. No próximo bloco, você vai ver um problema comum em praças e mercados que podem esconder riscos à nossa saúde. A presença de pombos e o acúmulo de fezes podem favorecer a proliferação de fungos que causam a criptococose. A nossa equipe vai te mostrar como comerciantes aqui de Rio Branco convivem com essa realidade. A gente volta já. A Fórmula 1 segue nos circuitos europeus. E as Ferraris entraram na briga. Charles Leclerc vem para vencer! Depois de quase 2 anos na Fórmula 1. E a Ferrari vencendo mais uma corrida no ano. Amanhã. Temos um campeonato. GP da Bélgica. Fórmula 1 na Globo. O show da velocidade. Rede Amazônica. É aqui onde o acreano se vê. Para que 2 elementos se encontrem, é preciso um movimento que os leve à mesma direção. E a partir daí, surgem novas possibilidades. Somos esse movimento que desperta oportunidades na vida de jovens e adultos, através da alfabetização. E assim, transformamos o mundo. É no Futura que a gente se encontra. A Fundação Bradesco te encontra no Futura. Depois da final da Copa do Mundo, a emoção continua ao vivo no seu show de domingo. Cauã Raymond num bate-bola sobre a nova série do Globoplay. E Márcia Goldschmidt abre o jogo sobre a vida e a carreira. Até onde ela vai para salvar a empresa que construiu com o marido? E se a única saída fosse aceitar como sócio um ex-namorado com segundas intenções? No final, você decide. Amanhã, no Domingão com Hulk, o seu show de domingo. Jaquium já está de volta. Você sabia que a criptococose é uma doença causada por fungos presentes no ambiente em que pode estar associadas a locais com acúmulo de fezes de pombos? Quem circula por praças, mercados e outros espaços públicos muitas vezes nem imagina os riscos à saúde. Em Rio Branco, comerciantes convivem diariamente com esse problema e cobram soluções. Os repórteres Pedro Marcelo e Tiago Mendes mostram como essa realidade afeta a rotina de quem trabalha e passa por esses locais. Os pombos são aves fáceis de encontrar em praças, mercados e outros espaços públicos, muitas vezes até sendo alimentados pela população. O problema é que quando essas aves se concentram em grande número, as fezes acumuladas podem favorecer a proliferação de fungos capazes de causar doenças como a criptococose e a histoplasmose. No mercado da 6 de agosto, Jamil, que é comerciante, conta que alguns anos atrás a situação com os pombos estava bem complicada. A clientela fugiu do mercado, né, devido ao mercado ter sido tomado pelos pombos. Muitas fezes, muito risco de saúde. O problema diminuiu após a prefeitura colocar telas em todo o espaço do mercado, impedindo a entrada dos pombos. Hoje o nosso mercado está telado, né? 90% do problema foi resolvido, graças a Deus. Mantém só uma pequena parte, mas a gente vai espantando aos poucos e graças a Deus a gente vai trabalhando com o mercado limpo. Mas, mesmo assim, ainda é possível encontrar alguns deles, que conseguiram criar ninhos e estão presentes nos arredores de todo o mercado. Durante a reportagem, uma pessoa foi atingida nos braços pelas fezes do pássaro, que pode transmitir as doenças.
As duas doenças são adquiridas principalmente pela inalação de partículas contaminadas, presentes nas fezes secas das aves. Os fungos atingem principalmente os pulmões e podem provocar complicações mais graves em pessoas com a imunidade comprometida. Apesar da preocupação, a orientação é não eliminar os pombos. O principal cuidado é evitar alimentar essas aves em locais públicos e nunca realizar a limpeza das fezes de forma inadequada, porque isso pode espalhar os fungos pelo ar e aumentar o risco de contaminação. Entre os sintomas da criptococose estão tosse, febre, dor no peito e, nos casos mais graves, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca e confusão mental. Já a histoplasmose pode não apresentar sintomas, mas também pode evoluir para quadros respiratórios importantes. Na praça ao lado da biblioteca pública, Dona Maria vende salgados há mais de 20 anos no local e precisa conviver e dividir espaço com os pombos, mas isso vem prejudicando suas vendas. É difícil, tem cliente que reclama, mas para a gente não pode fazer nada, a gente precisa trabalhar. Eu não tenho outro ganho, é só daqui. Então eu preciso trabalhar, tem que enfrentar tudo isso. A gente mantém limpo, continua limpo, tem álcool que a gente passa nas coisas, né, nas mãos das pessoas, quando a pessoa chega para comer. E manter eles, para manter eles à distância não tem como, porque eu acho que é da natureza mesmo eles, né? Eu não sei o que fazer. Já tentou espantar? Já tentou fazer alguma coisa? Não tentei espantar, porque se espantar eles voam e dá poeira, né? Ensinaram para uma corujinha que eles tinham medo, a gente colocou, não funcionou. Jogar migalhas para eles é pior, que aí é que eles vêm mais, né? Não sei o que fazer. Na hora da limpeza de locais com fezes de pombos, a recomendação é umedecer o ambiente antes de remover o material e utilizar equipamentos de proteção, como luvas e máscara, para evitar a inalação das partículas. Na maioria das vezes, nós fazemos as nossas visitas de orientações em mercados municipais, escola, até mesmo posto de saúde, nas UPAs, através da solicitação da própria comunidade. Nosso principal papel é apenas orientativo, né? Como as pessoas devem fazer diante de situações que encontram um grande quantitativo de pombos ou outras aves que possam transmitir o fungo da criptococose. A estiagem segue refletindo diretamente no Rio Acre. O nível do manancial permanece em apenas 2,6 centímetros. E a falta de chuva mantém a preocupação com a possibilidade de uma seca ainda mais severa nas próximas semanas. Apesar da leve chuva que atingiu alguns pontos da capital no início da tarde de ontem, o Rio Acre continua em um dos menores níveis registrados neste período do ano. Ontem, o manancial marcou 2,46 metros em Rio Branco, que permaneceu estável em relação à medição anterior. Apesar da estabilidade, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco explica que a tendência para este período é de redução gradual do nível do rio. Nós já estamos com déficit de chuva desde o mês de maio, já passamos pelo mês de junho, chegamos no mês de julho. Nos últimos dias o Rio Acre apresentou uma pequena melhora por conta de chuvas que ocorreram nas cabeceiras no final de semana, mas isso é momentâneo, deve passar também esse momento e continuar a questão do decréscimo. O período de estiagem é esperado para esta época do ano, mas a ausência de chuvas acelera a redução do nível do rio. Além de alterar a paisagem, o cenário exige monitoramento constante por parte da Defesa Civil, que acompanha diariamente a evolução das medições. Além do monitoramento diário do rio, a Defesa Civil acompanha os impactos da estiagem na zona rural. Em vistoria realizada em 74 comunidades, foi possível encontrar reservatórios com cerca de 30% da capacidade, situação que levou o órgão a solicitar a decretação de situação de alerta. Com essa baixa pluviometria no mês de julho, nós sofremos as consequências dos meses seguintes, que é a questão de agosto e setembro. Esse ano, tudo se configura para que seja da mesma maneira, com exceção da questão do Super El Niño, que nós já averiguamos com pesquisas que nós temos a temperatura mais alta, né, do Oceano Pacífico de toda a história, e com isso pode trazer várias consequências para o futuro. Além da redução natural das chuvas, nesta época do ano, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico favorece a atuação do El Niño, fenômeno climático que altera a circulação dos ventos e dificulta a formação de chuvas sobre a Amazônia. Na prática, isso pode prolongar o período seco, aumentar as temperaturas e fazer com que o nível dos rios continue baixando.
E quando a gente fala de seca, a gente fala de vários outros problemas e transtornos, né? A gente fala de queimar, a gente fala de produção também, que fica com dificuldade de escoar os produtores da zona rural. Olha, a gente fala agora que o dia amanheceu bem bonito, hein? Isso aqui na capital. E olha, o solzão apareceu, mas será que ele vai permanecer assim durante todo esse sábado? A gente volta a conversar com a nossa repórter Amanda Oliveira, ela que hoje é nossa garota do tempo. Amanda, conta pra gente as mínimas e as máximas para este sábado e se dá para curtir uma piscina, quem sabe? Oi, Melícia, novamente para você e para quem acompanha o JAC 1, olha, quem está pensando em se programar, ir para uma piscina, algo assim, pode ficar tranquilo, viu? Porque é exatamente isso que dá para fazer esse fim de semana com a previsão de hoje, viu? Bastante sol previsto, segundo o Sensipão, o tempo não muda na maior parte do estado, com o sol e o calor predominando neste sábado. No Vale do Juruá, o céu varia de parcialmente nublado a encoberto, já nas outras regiões o tempo fica entre claro e encoberto. Tem previsão de chuva a qualquer hora do dia, mas é aquela coisa, né, Melícia? Aquela chuva em área isolada, uma chuva que pode estar vindo mais fraquinha, mas o que predomina mesmo, como a gente vê aí nas imagens, é esse céu claro, esse sol nesse fim de semana. Lá em Manso Lima, a mínima é de 22 e máxima 32. Em Tarauacá, a mínima é de 21 e máxima de 30. Santa Rosa do Purus, mesma coisa também, mínima de 21 e máxima de 30. Assis Brasil, mínima de 21 e máxima de 33. E aqui em Rio Branco, Melícia, mínima de 22 e máxima de 34 graus. É muito calor, viu? Então você que está preparando uma programação já conta com esse calor desse fim de semana. E Melícia, além da gente falar do tempo, a gente aproveita para falar também sobre essa movimentação, né? Aqui na região central da nossa capital, a gente acompanha um fluxo grande de veículos nessa hora, agora quase meio-dia, então muita gente que ainda tem compromisso para resolver, muita gente trabalhando nesse sábado, assim como a gente. E é claro, a gente não pode deixar também de ressaltar aqueles cuidados para respeitar o próximo, respeitar a sinalização, o limite de velocidade de fim de semana, durante os próximos dias também. Melícia, essas são as informações e eu volto com você. Amanda falando para a gente, então, de dois assuntos importantes, né? Que sobre previsão do tempo, para todo mundo já se atualizar. E, claro, de trânsito, hein? Sabadão aí, você que vai curtir o fim de semana no interior do estado, vai visitar um familiar. Muito cuidado, muita atenção nas rodovias, atenção aqui na circulação da nossa capital acriana também. E, além disso, jamais misturar álcool e direção, hein, gente? Obrigada, Amanda, pela parceria aqui no nosso Jornal do Acre, primeira edição. 11h57, a gente faz mais uma pausa aqui no JAC 1, mas no próximo bloco, quadro na cozinha, vamos aprender a preparar um pavê de açaí. Olha só que delícia, hein? Tenho certeza que pode ser uma excelente opção para esse sabadão. E manda foto pra gente, você já almoçou, tá almoçando? Olha, daqui a pouquinho a gente ensina essa receita para você ter como sobremesa e também como lanche da tarde. A gente volta já já. Isso é Copa do Mundo! Que golaço! Vamos aí, vamos nós, vai que vai, segue assim. E hoje é dia de vitória do Brasil! Isso aqui é Brasil! Muda pra sempre a nossa história. O que parece um romance cheio de flores e carinhos pode esconder algo muito perigoso. Alguns sinais que fazem a diferença e você pode perceber, como ofensas, humilhações e abuso emocional, chegando a evoluir para uma agressão física. Se você sofre ou presencia violência contra a mulher, denuncie. Ligue 190. Faça parte dessa rede do bem. Domingo no Fantástico, uma pesquisa inédita mostra que quase 70% dos brasileiros não conhecem o exame que pode identificar o segundo câncer mais comum no país. Os casos de câncer de intestino em mulheres e homens com menos de 50 anos estão aumentando. Mas quando diagnosticado no início, a chance de cura passa de 90%. O Fantástico está rodando pelas ruas de São Paulo para saber se os ciclistas que usam bicicleta elétrica têm respeitado as normas de trânsito. Pelo pouco que a gente viu aqui, em várias situações, a resposta é não. Você passaria uma noite num castelo mal assombrado na França? O clima aqui dentro é realmente diferente.
Quem Vive Ali, segundo episódio. O Fantástico vai trazer tudo sobre a grande decisão, os detalhes, as histórias, os personagens. É logo depois do Domingão com o Hulk. Até lá! Jaque 1 já está de volta. E bora de receita, né, do dia com o nosso quadro Na Cozinha. Hoje nós vamos aprender a preparar uma receita bem tradicional e muito deliciosa, o pavê de açaí. Uma sobremesa cremosa e fácil de fazer. Então, olha, já pega o teu papel, a tua caneta para anotar os ingredientes e vem com a gente conferir o passo a passo dessa delícia. Uma sobremesa leve, bem cremosa, com o sabor marcante do açaí e a crocância dos biscoitos. Uma receita simples, rápida e que pode ser preparada para a família ou para receber os amigos. A base da receita leva açaí, creme, leite condensado e ingredientes que dão a textura cremosa da sobremesa. Para o creme branco, os ingredientes são 1 litro de leite, 84 gramas de amido de milho, 200 gramas de creme de leite e 395 gramas de leite condensado. Já para o creme de açaí, a mistura leva 1 litro de açaí, 200 gramas de leite em pó, 120 gramas de creme de leite, 150 gramas de leite condensado, um pacote de biscoito de maisena triturado. Bom, e agora nós estamos aqui na cozinha, eu estou aqui com a Rosângela Ribeiro, que é chefe de cozinha, e ela vai explicar pra gente de onde que surgiu essa ideia. Rosângela, como é que surgiu essa ideia de um pavê de açaí? Algo que é bem regional nosso, não é? Isso, a gente fez 80 anos de Sesc, é escolhido pela região norte, ela veio do Pará, e a gente fizemos e deu muito certo, foi só elogio, e hoje eu vou apresentar para vocês. Agora vamos começar? A gente começa por onde agora? Nós vamos começar pelo leite, 1 litro de leite. Tem 1 litro. Nós vamos pôr o amido de milho, 84 gramas. Vamos pôr o creme de leite, 200 gramas de creme de leite, 95 gramas de leite condensado. E agora vamos levar ao fogo esse creme branco. A mistura deve ser mexida por 15 minutos em fogo baixo sem parar, para que o creme fique com uma textura bem cremosa. Após os 15 minutos, leve à geladeira por 4 horas. Então, Rosângela, creme branco feito, agora a gente vai para o creme de açaí, não é isso? Isso. A gente vai para o creme de açaí, 1 litro de açaí, 200 gramas de leite em pó, 120 de creme de leite, 150 de leite condensado. Vai tudo no liquidificador para fazer a montagem do pavê. Agora nós vamos começar. 1 litro de açaí. Olha que o açaí, ele suja, né, gente? O leite em pó, né? O leite em pó. Creme de leite, leite condensado, e vamos bater esse creme. E bate por quantos minutos? 2 minutinhos já está pronto. Bom, depois de 4 horas os cremes na geladeira, agora chegou a parte da montagem, não é isso, Rosângela? A gente começa por onde? Pelo biscoito, vamos começar pelo biscoito. Mas aqui ele é um diferencial, porque esse pavê, o tradicional é com biscoito de maisena inteiro, né? Esse aqui é triturado. Esse aqui é triturado, tá bom? Aí a gente vai pôr o creme. Ele vai o creme branco. Isso, nós vamos pôr o creme branco. Ele rende para 8 pessoas, essa quantidade aqui. Agora vamos com açaí. Eu vou fazer só uma camada de cada. Na taça eu vou fazer mais camada, porque esse aqui ele é pequeno, né? Aí eu vou finalizar, pôr a castanha agora. No caso, a castanha e o amendoim é opcional, não é isso? Esse aqui já tá pronto. A gente
vai montar a taça, não é isso? A taça vai uma camada a mais. Isso, a gente vai fazer várias camadas porque ela é maior, tá bom? Depois de montada, volte à sobremesa geladeira por mais 4 horas antes de servir. E agora, chegou o momento da tradicional pergunta. É pavê ou para comer? Bom, e neste caso, é para comer. O pavê está pronto. Agora, Rosângela, é uma receita fácil, a pessoa pode fazer em casa tranquilamente, os ingredientes são de fácil acesso também, né? Sim, é facíssimo. Leite condensado, creme de leite, leite em pó, açaí temos na nossa região, à vontade. Castanha, se não achar a castanha, tem o amendoim. Então, Rosângela, já que esse pavê é para comer, vamos provar? Vamos provar. Vamos dar nota de vocês, hein? Pedro Marcelo que se dá bem nas receitas, né? Reproduz aí, gente. Nesse sabadão, meio-dia, ó, já dá para fazer um pavê e comer daqui a pouquinho. Sabadão tem almanacre na tela da Rede Amazônica e a Raquel Messia te conta os detalhes. Olá, você que tá ligadinho nas notícias aí no Jaque 1. Eu quero te fazer um convite. Daqui a pouco tem Almanacre e o nosso programa segue relembrando os melhores da temporada. Tivemos um encontro icônico com os dubladores de Dragon Ball Z que estavam aqui no Acre. Nós também temos muita emoção com o grupo de teatro GPT, que apresentou o espetáculo Os Saltimbancos. E, além de tudo, muita música boa diretamente de Roraima com a cantora acriana Vitória Freitas. O Almanacre é daqui a pouco e eu te espero, ó, bem aqui na tela da Rede Amazônica. Tá aí, não dá para perder, né? Agora a gente faz um pequeno intervalo, mas na volta os principais destaques do GE. A gente volta em instantes. Telefone uma hora dessa? Pelo amor de Deus, atende pra mim, Nabote. Opa! Ó, a Dona Helena tá ocupada agora. Sim, vai estrear quadro novo. Para de conversa fiada que a gente precisa sair daqui, vai. Desce, Eliana, desce, Eliana. Devolve. Os nossos Domingos em Família estão de volta e com um novo quadro imperdível, gente. Dia 26. E você vai ver os seus artistas favoritos de um jeito, no mínimo, inusitado. Ai, meu Deus! Duas famílias de celebridades disputam um troféu. O obstáculo? A gravidade. Eu no meu nariz. E claro que ainda tem música, conversa boa no nosso sofá e aquelas viagens especiais para conhecer a rotina e a família dos nossos ídolos. Te espero pra gente fazer um domingo em família do jeitinho que a gente merece. Até lá! A Globo tá sempre pensando no Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globos deixaram de ir para aterros. E nossa meta é ser aterro zero até 2030. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia. Show me the spot now, show me your fire. Show me the rhythm, take it up higher, turn up the sound. De segunda a sábado, nas tardes da Globo, um panorama com as últimas notícias. Jornal Hoje.
Os drones agrícolas ganham espaço nas lavouras brasileiras. É um dos assuntos no Globo Rural deste domingo. Vamos conferir agora o que mais te espera. Oi, gente! Globo Rural chegando com muita notícia do campo. Em Mato Grosso, frigoríficos entram em férias coletivas. É que a exportação para a China desacelerou e os abates da carne bovina também. Tem a colheita do algodão na Bahia e do milho de canjica em Goiás. Pé de pitaia que não dá fruto e porque a casca do ovo fica enrugada. No Maranhão, o trabalho das quebradeiras de coco babaçu. Você vai ver como o beneficiamento do óleo pode melhorar a renda para essas mulheres. Eu nunca falo do babaçu sem falar o que o babaçu sempre foi, indústria. A melhor forma da gente combater a desigualdade é criando oportunidade. Então crie negócios onde a sustentabilidade de fato esteja acontecendo. E a nossa reportagem especial mostra uma nova profissão do agro. Edson Ferraz. É o piloto de drone agrícola, Cris. Uma atividade que surgiu com o aumento da utilização dessas aeronaves no campo, tanto nas lavouras como nas criações. No primeiro ano eu já consegui alcançar R$1 milhão de faturamento. Nós acompanhamos um curso para novos profissionais. Tem que ter licença específica para pilotar um drone agrícola e muito cuidado na hora de aplicar defensivos no campo. Às vezes você está usando um produto que não pode usar na lavoura do vizinho. E se der uma deriva, vai prejudicar. Então a responsabilidade está aí e é grande. E ainda uma tecnologia que promete mostrar exatamente onde cada gota da pulverização foi parar. Então não perca Globo Rural neste domingo às 8h30 da manhã. Até lá. Tchau. E domingo é dia de Amazônia Agro também aqui na tela da Rede Amazônica com as principais notícias do campo, viu? E eu te espero. Agora a gente vai conferir o que é destaque no GE com o Duane Rodrigues. Tudo bem, Duane? Boa tarde já, né? 12h11. Boa tarde, Melissa. Tudo bom? Tudo bem. E aí, o que, é que a gente tem no GE? Temos decisões da Copa do Mundo, né? Neste sábado e domingo, a Copa do Mundo vai ser finalizada com a disputa do terceiro lugar entre França e Inglaterra neste sábado, a partir de 4 horas da tarde, hora do Acre, lá em Miami. As duas equipes eliminadas nas semifinais se enfrentam aí pela medalha de bronze e na decisão amanhã, Espanha e Argentina em Nova Jersey, a partir de 2 horas da tarde. Desses dois jogos na tela da Rede Amazônica Acre, para a galera curtir e saber aí quem vai será, ficar com esse título tão esperado aí da temporada 2026. Você tem palpite? Espero que seja a Espanha. Mais de placar. Eu acho que vai ser um jogo apertado, eu acho que não vai ter muitos gols não. A Espanha não costuma tomar muitos gols. Eu estava até vendo uma estatística, a Espanha, dos 7 jogos que ela fez na Copa do Mundo, ela teve uma expectativa de tomar 2 gols só, somando todos os jogos. Isso é muito pouco, porque normalmente uma expectativa de gols numa partida é de 2, 1,5 para cada time. Uhum. E a Espanha, nos 7 jogos, somando todos, ela teve uma expectativa para sofrer apenas 2 gols. Então acho que vai ser um jogo muito equilibrado 1-1 ou 2-0. Poucos gols. Eu não acredito que a gente vai ter uma final que nem foi em 2022 com 3-3 entre Argentina e França, não. Acho que vai ser bem mais apertado. 1-0. Se for meio a 0 para a Espanha, a gente já comemora. É verdade. Tem mais destaques? Mais destaques. Agora falar do Brasileirão. O Campeonato Brasileiro voltou com mais 2 jogos da 19ª rodada, aí a última rodada do primeiro turno. Ontem, no Maracanã, na noite dessa sexta-feira, o Fluminense empatou com o Bragantino por 1-1. O gol do Fluminense foi o último lance do jogo. Realmente, o jogo, o Ignacio fez o gol e acabou o jogo 1-1. O Fluminense somou esse pontinho aí e está na 3ª posição. Se perdesse, o Bragantino ultrapassava o Fluminense. O Bragantino é o 4º colocado. E ontem também teve a vitória do Mirassol, lá em Mirassol, sobre o Grêmio. O Mirassol aí que está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado, subiu aí para a 18ª posição com 19 pontos e deu uma complicada na situação do Grêmio, que agora é o 16º com 21 pontos. O Campeonato Brasileiro só volta agora na terça-feira com Atlético Mineiro e Bahia, lá na Arena MRV. E na quarta-feira tem bastante jogos, Coritiba e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense, Inter e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo
e também na quinta-feira, Corinthians e Remo, esses jogos aí da 19ª rodada do Brasileirão. Agora os brasileiros estão atentos a esses jogos, né? Agora a Copa do Mundo acabando domingo, aí o pessoal já volta a pensar em brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, voltamos à realidade. E falando do Acre, vamos falar de handebol? Falar de handebol hoje, sábado de decisão, no Campeonato Aberto de Handebol, temos definição aí dos últimos finalistas. A gente já tem um finalista definido no naipe feminino, que é a Escola Jader Saraiva, que venceu o Meta na disputa da semifinal, que foi no dia 4 de julho. E hoje tem a Semurb Galvez para definir aí quem vai encarar a Jader Saraiva na decisão, lá no Centro de Iniciação ao Esporte, a partir das 13 horas, daqui a pouquinho, 1h da tarde. E pelo naipe masculino, tem a semifinal entre Rand Família e Aliança Semurb e Galvez e CT Carla para definir aí quem vai disputar o título no masculino. Os finalistas vão decidir a competição no dia 25 de julho e na mesma data serão definidos aí a disputa do terceiro lugar. Será definida a disputa do terceiro lugar entre os derrotados nas semifinais. E vamos falar de sub-20? Hoje tem grande decisão do Campeonato da Criança Sub-20, no estádio Tonicão, Independência Santa Cruz. Santa Cruz e Independência voltam a se enfrentar depois do empate por 0-0 no primeiro jogo, lá na Arena da Floresta, na última terça-feira. Quem vencer esse jogo, que começa às 5 horas da tarde, vai garantir vaga na Copa São Paulo de 2027. O Santa Cruz vem para essa decisão com apenas uma derrota no campeonato, perdeu para o Galvez no jogo de volta das semifinais, perdeu por 1-0, e o Independência também chega com uma derrota na competição, perdeu para o Santa Cruz na primeira rodada do campeonato, derrota por 1-0. Os dois times aí empataram no primeiro jogo, então quem vencer essa decisão de hoje garante a taça. Em caso de empate, novamente, aí a gente vai definir. Pois é, os dois times já estão garantidos na Copa do Brasil da categoria, né, para o ano que vem. São só dois mesmo? São dois, são o campeão e vice. Não, o campeão e vice, e o campeão vai para a Copa São Paulo do ano que vem. Então, como eu estava falando, em caso de empate, vai decisão nos pênaltis. Tem também nesse jogo a briga pela artilharia, porque o Luiz Fernando do Independência é o artilheiro, tem 11 gols, está ao lado do Murilo do São Francisco, então o Luiz Fernando, se marcar um golzinho já deve garantir aí a artilharia isolada, mas o William Ricardo do Santa Cruz tem 9 gols, então pode ainda entrar nessa briga, caso marque 2 ou 3 gols aí, pode até ficar com a artilharia. Aqui tem as prováveis escalações, o técnico Quinho Brito tem a volta aí do Caio, que foi expulso no último jogo. Na verdade, o Caleb tinha sido expulso, mas ele não vai ficar no time titular. E tem o Cauã como única dúvida aí por questão médica. Do Santa Cruz tem alguma possibilidade de mudanças, mas quer buscar aí um time mais ofensivo para essa decisão. A arbitragem vai ser do Júlio Negreiros, assistente o Renato Cassiano e a Verônica Severino. E o Josué França como quarto árbitro. Exatamente. Portões abertos para a galera curtir esse jogão lá a partir de 5 horas. Caso de empate, vai se estender um pouquinho mais. Tempo normal terminando com vitória de alguma das duas equipes. O jogo acaba às 7 horas, tem a comemoração, até umas 7h30 deve ter encerrado. Se tivermos pênaltis, aí a gente deve se estender até ali às 8 horas, porque aí depois tem a entrega das taças. Então, vamos aí possivelmente até às 8 horas da noite hoje lá no estádio Tonicão. No GE, né? No GE, assim que acabar o jogo. Não, a gente vai estar. Eu vou estar lá depois. E assim que acabar o jogo a matéria está no ar para a galera acompanhar. É isso aí, QR Code já está aqui para você já deixar salvo e favoritar, né? O site do GE e não perder nenhuma atualização. Fica aqui com a gente, vamos conferir quem está participando do Jaquinho neste sabadão. A gente vê aqui na nossa tela. Vamos começar com essa interação. Antônio de Souza. Estou assistindo aqui de Cruzeiro do Sul. Obrigada, Antônio, pela sua participação. Um abraço para todo mundo de Cruzeiro do Sul. Da melhor farinha, né, Duane? É bom ali. E tem essa interação do Flávio. Bom dia, Melícia. Estamos novamente sem água na Cidade do Povo. Olha só, gente, outra situação muito crítica, né? A gente fala de duas situações críticas quando a gente fala de Rio Branco, que é a situação da água e do transporte público. Coletivo, né? Exato. Complicado. A gente vai entrar em contato, viu, Flávio, com o Saerb, para tentar entender esse problema, se é pontual só dessa região, se aconteceu algo que pode afetar outros bairros aqui da nossa capital acreana também. E claro que você sempre pode participar com a gente, sugerir pautas, mostrar a sua reclamação, até mesmo uma sugestão para o GE, 689-9211-2930. A gente espera a sua participação. E eu agradeço, viu, a sua audiência. Duane, obrigada pela parceria durante essa semana. Junto. Se a galera for lá pro Tonicão quiser mandar foto pra gente mostrar aqui na segunda-feira, porque segunda-feira tem a matéria sobre a final, então quem for lá pro Tonicão, manda foto que a gente mostra aqui na segunda-feira. Se você for torcer pro Independência ou pro Santa Cruz, mostra lá
certo? Tira a foto lá e manda pra gente. É isso aí. E olha, gente, hoje, por conta de toda essa cobertura da Copa do Mundo, desses 2 jogos, não temos Jornal do Acre segunda edição. A gente volta com as principais notícias de todo o nosso Acre, de toda a região amazônica, inclusive com o resultado da Copa na segunda-feira. No nosso Bom Dia Acre, que volta à normalidade também, começa às 7h30 e a gente fica junto até quase 9 horas da manhã e a gente espera, né, a galera, para tomar café. Eu te desejo uma excelente tarde, um bom fim de semana, curte aí o sabadão, o domingo e, claro, com cuidado e responsabilidade, hein? Um beijo, um abraço bem apertado para todo mundo. Você fica com imagens da nossa capital acreana. Cheiro! Jornal do Acre, primeira edição. Oferecimento: Fogás, gás do povo disponível. Consulte no app Fogás a revendas participantes. Consórcio Honda, faça hoje mesmo e concorra a 10 Honda CG 160 Star. E Ultra Popular, pede no delivery. Boa tarde. Um homem atira contra pessoas num bar no Paraná e deixa 2 mortos e 3 feridos. Em Manaus, bombeiros aumentam a quantidade de água no combate ao vazamento de gás, que já dura mais de 60 horas. Relatórios da Prefeitura e das Forças de Segurança do Rio de Janeiro mostram como as facções criminosas controlam o comércio ambulante nas praias. Temporais já atingem o sul do Rio Grande do Sul e o estado está sob alerta severo para ventos fortes e granizo. A guerra entre Estados Unidos e Irã avança, com ataques pelo 7º dia seguido, aumentando o temor de uma escalada ainda maior. Na Fórmula 1, Kimi Antonelli larga na frente no Grande Prêmio da Bélgica. E na Copa do Mundo, tempestade de raios atrapalha treinos de Espanha e Argentina. E a expectativa para o duelo entre França e Inglaterra hoje na disputa pelo 3º lugar. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje começa com informações sobre um ataque a tiros que matou 2 pessoas no interior do Paraná. O principal suspeito é um adolescente de 15 anos. A polícia procura por ele. A repórter Laura Nobre está na cidade de Campo Mourão e tem as informações. Boa tarde, Laura.